É sobre a minha depressão. Difícil a gente falar sobre isso. Eu poderia dar depressão, mas não dei porque Deus não deixou. Deus não deixou. Deus não é isso, Deus é aquilo. Eu voltei pra igreja mais firme porque eu acho que antes eu não estava muito firme na igreja. Porque quando a gente passa por provações, a gente só sabe reclamar. Deus não te dá depressão. Ele te quer perfeito do jeito que você é. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Jovem Fluente! Então, galera, hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial pra você. Então, meu nome é Felipe. E o meu é Mailane. E o tema de hoje se chama a depressão. Então, galera, o assunto que eu venho falar pra vocês é sobre a minha depressão. É muito difícil a gente falar sobre isso porque é uma coisa que acontece naturalmente, que não é escolha. A gente não escolhe ter depressão. E nesse momento eu vou tentar falar e dar uma boa influência para todos vocês que estão assistindo. Nesse momento eu tô tremendo porque é muita emoção de transmitir algo da minha vida para vocês. E o que eu quero que vocês pegam de mim é o exemplo no final da minha história. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui dependente de outras pessoas. Eu nunca fui feliz sozinho. Eu nunca tive amigos, sempre fui sozinho, sempre tive problema com a minha família. Então fui uma pessoa muito na minha, muito quieto. E o que eu quero chegar mais no objetivo com todos vocês é que eu sempre fui carente. Eu fui uma pessoa muito solitária na escola depois que eu mudei para nova cidade, porque eu morei na cidade de Gurupi, depois eu morei em Cariri e agora Palmas. Então tudo começou aqui na cidade de Palmas, um novo lar. Foi aonde eu falei pra minha mãe no café da manhã e falei: mãe, tá na hora de eu partir. Já ouviu aquela música que quando o passarinho cresce ele voa? Então, num certo dia do café da manhã eu falei pra minha mãe: mãe, eu vou tentar minha vida em outra cidade. Vou pra Palmas morar com meu avô, vou estudar, vou trabalhar e lá eu vou ter o meu futuro. E fui. Meu avô me aceitou e terminei os estudos. E durante os estudos, quando eu terminei, eu já estava querendo caçar um emprego. Então teve muitas dificuldades para mim conseguir o primeiro emprego. E eu era muito carente aqui em Palmas, eu não tinha amigos. E eu não tinha amigos mesmo, era só eu e o meu avô naquela casa. E você sabe que pessoa idosa não tem assunto, o assunto que o jovem tem. Os nossos avós, eles vão falar das histórias do passado deles. Já nós não temos paciência para ouvir o que ele vai falar. Porque certamente ele vai falar de roça, ele vai falar de alguma coisa desse tipo. Então a gente sente com pouca atenção. E eu sofri muito à procura de emprego. E eu não tinha ninguém para me indicar, era só eu. E eu tinha sempre a minha tia do meu lado me apoiando, me ajudando, mas não era o suficiente. Então eu só falei para Deus me ajudar. Eu me lembro que um certo dia, no fundo do meu quintal, eu me ajoelhei, debaixo do pé de manga, no cascai, pedindo a Deus para me ajudar no emprego que eu tanto sonhava. Porque eu pensava que se eu tiver um emprego, eu não preciso de amigos. Porque o emprego, ele é assim, ele te oferece várias coisas. Se você tiver um emprego, pensa comigo, você vai ter dinheiro, você vai ter roupa, você vai ter celular, você vai ter um notebook, bicicleta, moto, carro, você vai ter tudo. Isso só com emprego. Então, amigos pra mim, por mais que eu precisava de ter amigos, eu pensava que se eu ter dinheiro, se eu ter um emprego, eu não vou precisar de amigos. E
mesmo assim, eu cheguei aqui em 2017, 2018, 2019 já fiquei preocupado, e 2020, que é o ano que nós estamos. E quando eu saí da Marinha, era o meu primeiro emprego, continuou do mesmo jeito, eu sem amigos. O que eu mais tinha era colegas, podia contar no dedo o tanto de colega que você tinha, mas os amigos que eu queria, que eu pedi para Deus, não tinha. Quando eu cheguei aqui no ano de 2017, 2018, 2019, 3 anos pedindo Deus para me dar os melhores amigos. Foi tudo que eu pedi para Deus, além do emprego. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu um emprego, mas os amigos não. Porque eu pensava que se eu tiver dinheiro, eu não precisava de amigos. Já ouviu falar daquele ditado também que dinheiro não compra felicidade? Então, eu já tive uma boa felicidade com dinheiro. E quando eu tinha muito dinheiro na minha conta, era só entrando, eu falei pra mim, como assim as pessoas falam que dinheiro não traz felicidade? Traz sim, felicidade sim, eu tô muito feliz. Eu tenho um celular, eu tenho roupa nova, tenho comida todo dia, eu posso sair pra tomar sorvete com meus amigos, entre aspas, né? Então, que pena que não era o que eu esperava. Não era o que eu esperava. A única coisa que eu sei dizer de novo pra vocês é que realmente no final de tudo eu fiquei sem amigos. Mas esse ano de 2020 foi um pouquinho diferente. Eu conheci umas pessoas que realmente eram meus amigos. Mas por brigas bobas, tudo desmoronou, tudo acabou. Foi só um estralar de um dedo que a amizade que eu pensava que era para sempre, a amizade que eu falei para Deus, Deus, obrigado por enviar essas pessoas na minha vida, porque eles sim são os meus melhores amigos. Hoje, Senhor, o Senhor me ouviu, depois de 3 anos, o Senhor enviou os meus amigos. Esse ano de 2020. Então eu só agradeci a Deus por eles. Mas teve uma briga. Nossa amizade durou 3 meses. Depois dessa briga, eu fiquei muito depressivo. Pra falar a verdade pra vocês, hoje eu tenho vergonha de contar o que aconteceu comigo. Porque eu não conhecia Jesus de verdade, entendeu? Eu achava que conhecia Jesus. Só pra você uma boa história. Escuta bem. Quando eu tava no mundo, eu totalmente me desconectei de Jesus, desconectei da palavra. Foquei mais em mim, só em mim. Eu não pensava em momento nenhum em Deus. Eu acordava e nem agradecia a Deus. E aí, durante esse término da amizade, eu sofri bastante. Então eu fumei, eu bebi. É uma revelação muito grande para a produção que está aqui atrás. E eu tenho muita vergonha de falar isso. Mas agora a parte boa que eu quero que vocês pegam de tudo isso é que Jesus te chama. Ele te chama hoje, amanhã e para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele te toca, ele te dá um impulso. Porque não foi à toa que um dia eu fui convidado para ir na Igreja da Paz e lá eu me reconciliei. Porque a filha da pastora, ela estava lá no dia falando assim que o Espírito Santo, ele te dá um impulso, ele te toca. Então no final do culto, quando eu fui convidado para ir para o culto, a filha da pastora estava falando do assunto Espírito Santo. E a parte que eu nunca vou esquecer foi que ela falou assim que o Espírito Santo, ele te dá um impulso. No final do culto, a filha da pastora estava pregando, ela falou assim, você que está aí sentado e quer reconciliar, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, levante a mão agora. Eu falei, não, hoje não, Senhor. Eu estava na minha mente, hoje não, Senhor, não é hoje, deixa eu arrumar minha vida.
deixa eu deixar de fumar, deixa eu parar de beber, deixa eu arrumar para depois entrar na igreja como santo. Mas eis a questão, Deus te chama, Ele não quer saber o que você faz ou o que você deixa de fazer. Deus te chama do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá. Porque Deus te ama tanto que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, só para te salvar. É um amor incrível que ninguém entende. Então, naquele momento, quando a filha da pastora falou aquilo, eu me levantei e fui à frente. Automaticamente eu levantei a mão assim, eu falei, calma, Espírito Santo, calma, deixa eu levantar, porque foi automaticamente o Espírito Santo deu um impulso dentro de mim que eu levantei a mão para se reconciliar. Então eu fui na frente lá. Se eu tivesse de short, eu ia passar muita vergonha naquela igreja, porque minhas pernas estavam assim, tava tremendo bastante e eu tava todo empacotado, então isso tava muito bom. Então, gente, eu só sei que eu me reconciliei no dia 26 de julho de 2020. Vai fazer já 3 meses que eu tô firme na palavra de Deus. E eu quero terminar essa mensagem com uma coisa. Que o que eu passei foi provação e que tudo Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz em nossa vida, porque Ele tem grandes sonhos para nós. Então, galera, creia em Deus, que Deus tem planos grandes para você. Não reclame, não fique indignado com Deus, porque quando a gente passa por provações, a gente só sabe reclamar. A gente faz desafio, a gente fala de Deus. Ah, Deus não é isso, Deus é aquilo. Irmão, minha irmã, siga em frente e acredite que tudo um dia vai melhorar. Você já ouviu também falar que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E aí, você conseguiu algum dia chorar 2 dias em seguidas? Não, né? Porque o choro, o máximo, ele dura uma noite, ele dura um dia, porque você não tem suporte para chorar 2 vezes em seguida. Mas acredite em Deus que tudo vai melhorar. E um pequeno testemunho, como prova que eu tô firme e forte, é que eu tô passando ainda por grandes problemas, mas mesmo assim eu creio em Deus e eu confio em Deus que tudo isso vai passar. Que tudo isso que eu tô passando é uma aprovação. E a aprovação que eu tô passando no momento foi que a minha moto foi roubada. Então, era um xodó meu. Era uma coisa especial que foi pelo meu suor do meu trabalho. Mas mesmo assim, eu vou fazer como o ditado da minha vizinha Lariane. Colocar os meus problemas em Deus e colocar os problemas no pula-pula. Vamos deixar o problema pular, que vai sair automaticamente, porque Deus vai tirar. Então, são problemas pessoais que a gente tem, mas que tudo é provação, que tudo vai passar. Porque nada é para sempre, nada é para sempre. Creia em Deus. Deus tem o melhor para você. Então, gente, agora é minha vez de contar a minha história, que eu poderia dar depressão, mas não dei porque Deus não deixou. Meu nome é Mailane, eu hoje tenho 14 anos e é uma doença que eu adoeci com 12 anos. Eu dava umas manchas em mim, aí eu fui para um hospital, fiz exame de urina, deu infecção de rins. Eu tava com a minha mãe, me mandaram imediatamente pro HGP. Lá na HGP, quando eu cheguei, os médicos não me deram esperanças de vida. Ele falou pra mim e pra minha mãe uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim pra mim e pra minha mãe: eu vou salvar a vida da sua filha, que ela é muito nova pra morrer. Aí eu e minha mãe começamos a chorar sem parar. E lá eu fiquei 1 mês e pouquinho. Dentro desses meses eu fiquei com a minha mãe fazendo campanha, orando e pedindo a Deus para não deixar, meus rins piorar. Porque se piorasse, eu ia fazer hemodiálise ou eu iria a óbito, caso morrer.
Dentro desse mês eu fiz campanha também, fiz um monte de exame, fiz biópsia de pele para saber também o que era, o que está acontecendo comigo. E bem nos últimos dias, os médicos descobriram com o exame lá que eu tinha lúpus. Lúpus é uma doença autoimune ou crônica, que significa que não tem cura para os médicos, mas eu sei que para Deus tem. E dentro desses meses eu passei na HGP, eu saí com a minha mãe. Eu acho que essa parte que eu vou contar, acho que foi a mais difícil para mim, que foi quase relacionada à mesma história do meu amigo. Logo uma semana em casa, repousando, eu voltei para a escola. Antes eu tinha muitos amigos, né? E no começo mesmo, quando eu voltei, me trataram bem. Mas com o tempo foi mudando o jeito de me tratar. Eu acho também que era pelo também meu físico, que eu mudei muito. Quando eu saí da HGP, eu saí com a receita, com um monte de remédio para mim tomar diariamente em casa. Um desses remédios era corticoide ou prednisona. Eu tava tomando em dose alta e um desses efeitos era inchaço e gordura também. E eu tava tomando em dose alta. Aí quando eu voltei pra escola, com o tempo os meus amigos foram... Amigos não, que eu chamo hoje de colegas. Meus colegas foram mudando muito o jeito de falar comigo, o jeito de agir e outras coisas. Tinha dia que com o tempo eles se afastaram de mim, com o tempo tinha dia que eu ficava no refeitório sozinha. A minha companhia era meu celular. E quando eu não tinha celular eu ficava bem triste. Como eu estava no 8º ano, com 13 anos, tinha meninas do 9º ano, específico umas 2, olhava pra mim e ficava sorrindo do meu físico, né? E tinha dia que eu chegava em casa muito triste. Minha mãe me perguntava o que estava acontecendo comigo, eu falava pra minha mãe ou que eu estava com fome ou porque eu estava com a dor. Mas eu não queria falar pra minha mãe que eu tava sofrendo bullying na escola, porque seria mais uma preocupação que eu iria dar pra ela, já que eu já tava doente e ela já não dormia de noite. Aí eu voltei pra igreja mais firme, porque eu acho que antes eu não tava muito firme na igreja. Eu acho que eu ia pra igreja porque minha mãe ia, mas nunca fui assim por vontade própria. Mas quando eu saí da HGP, eu fiz um voto de cuidar das crianças lá da igreja, né? Tipo, da escolinha, né? Ensinar o básico para as crianças. E o meu pastor concordou com isso. Aí ele criou lá um culto lá na igreja de segunda-feira. E toda vez de segunda, ou eu abro o culto ou eu prego, né? E antes eu não sabia pregar. Ficava muita gente no meu pé, falando, vai pregar, porque tu já tá na idade, vai pregar. Uma vez eu fui pregar na força, né, porque o povo tava muito em cima de mim. Aí eu cheguei, eu comecei a gaguejar tanto, eu me perdi toda. Aí eu falei, não, eu não vou assim na base do povo me empurrar. Eu vou quando eu estiver pronta, que eu te fazer uma campanha, que eu estiver limpa, que eu estiver pronta mesmo, que Deus me preparar para me pregar. Aí com o tempo eu fiz uma campanha de 3 dias, 2 horas da madrugada. Eu não falei pra ninguém, pra minha mãe foi saber isso depois. Aí eu falei, pastor, hoje eu quero pregar. Aí eu preguei na primeira vez, deu tudo certo, eu pedi a Deus pra tirar meu nervosismo, vergonha e tudo mais. Aí eu preguei e me deram parabéns e disseram que eu fui muito boa, né, na pregação. Melhor do que naquela vez que eu fui forçada, entendeu? Então, gente, resumindo tudo, muitas pessoas falavam pra mim que eu não ia conseguir pregar, que eu não era capacitada, que eu tinha muito pecado e eu não podia fazer isso, pregar.
Então eu quero também falar que não julgue as pessoas só pela aparência. Não julgue para não serem julgados. E pessoal, e quando as pessoas falam pra você que você não vai conseguir, que você não é capaz, levante sua cabeça e fala pra si mesmo que você vai conseguir, que você é capaz, que Deus te capacita, porque eu não sabia pregar, eu não era capacitada e Deus me capacitou para mim pregar, para mim cantar. Eu não canto bem, mas eu canto. Eu abro o culto, eu não sabia abrir, eu abro. Eu não sabia orar, agora eu sei. Muitas vezes, no dia de sexta-feira, é culto de libertação na minha igreja. É só orar. Tinha dia que eu nem ia nesse culto porque os irmãos colocavam eu para orar e eu não sabia orar. Às vezes eu corria para não orar porque eu tinha vergonha de orar só o Pai Nosso. Porque até onde eu sabia era só esse. E às vezes eu não ia para a igreja por causa disso. Eu não ia na frente por vergonha. E hoje eu superei porque eu fiz uma campanha que Deus me capacitou para orar, para pregar, e Ele tirou toda a vergonha, acanhamento que eu tinha, porque se hoje eu estou aqui é uma prova, porque eu não conheço uma pessoa mais vergonhosa do que eu. Assim, na escola também era do mesmo jeito. Então, gente, resumindo, para não deixar o vídeo longo, é essa a minha parte que eu conto, que foi muito difícil para mim, que eu poderia dar depressão, mas eu não dei, porque Deus não deixou. Deus não te dá a depressão, Ele te quer perfeito do jeito que... Então, gente, essa foi a nossa história e eu espero que você conseguiu tirar algo bom da nossa história que a gente contou da depressão. Foi uma história muito triste, eu tava ali do lado, eu me emocionei bastante com a história da Mailane. E espero que você possa superar, porque realmente eu entendo que isso foi difícil na sua vida. Tanto para você, tanto para mim. Mas quero que você saiba que tem um Deus ao seu lado. Tem um Deus que é o seu melhor amigo, que nunca te deixou só. As noites que você dormia, Deus estava guerreando contra um inimigo para não deixar derrubar a sua vida. Então, só tenha fé, acredite em Deus, procure resposta com Ele, porque Ele é a única salvação, é a única pessoa que pode te tirar. Então, eu tenho umas perguntas para Mailane, com a história que ela contou. O que você fez para você ter fé para superar o que você passou? Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Eu superei porque eu fui muito para a igreja. Eu pedi muito a Deus para me livrar de todo mal. E eu tive fé porque quando eu fiquei na HGP, tinha umas 2 mulheres que ficaram comigo internadas lá, no mesmo quarto. E elas 2 não sobreviveram, mas eu sobrevivi. Então isso é mais uma prova que Deus quer eu viva e servindo a Ele. Amém. Então, outra pergunta que eu tenho para ti. Durante esse período, você teve preconceito, não teve? Na escola? Sim. Então, você não tinha nenhum amigo assim? Assim, eu tinha uma amiga que eu conheci em 2020. Assim, não conheci, mas ela já estava já na mesma sala comigo. Ela é evangélica? Ela é. E nós não se falava, eu falava com outros meninos. Mas quando eu vi que minhas outras amigas se afastaram de mim, eu comecei a falar com ela. Eu vi que ela me aceitava do jeito que eu era. Então você começou a perceber que não eram realmente seus amigos de verdade, né? Era apenas colegas, né? E na palavra de Deus fala que nós devemos ter também amigos cristãos. Porque os amigos cristãos é a pessoa que vai te levantar. Eu não me recordo muito bem, mas na palavra de Deus fala assim, que nós devemos ter um amigo, entendeu? Nós devemos ter um amigo por causa de um motivo. Porque se eu cair, ela vai me levantar. Agora, se você não tem amigo, se você cair, quem vai te levantar? Eu sei que você tem Deus, mas Deus permite você ter um amigo cristão, um amigo para te ajudar, um amigo para te direcionar, entendeu?
E quando eu falo em cair, é cair em dificuldade, em buracos que você não dá conta de sair, que você precisa de uma pessoa do seu lado para te ajudar. Então, Mailane, essa história que você contou, eu surpreendi. E o público também surpreendeu, o pessoal da live também, a live do Instagram. Inclusive, quero te convidar para você nos seguir no nosso Instagram, que se chama Jovem Influente, e se inscrever no nosso canal Jovem Influente também. Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Agora é minha vez de fazer a pergunta pro Felipe. A minha pergunta para ele é... Eu queria saber como foi esse tempo que ele teve difícil com a família, amigos, a mãe dele, igual ele falou. Então, qual foi, os problemas que tiveram? Os problemas foi muito difícil superar, sabe? Porque tinha noite que eu não conseguia dormir, sabe? Eu ia pro serviço pensando nos amigos que eu tinha. Eu ia pro serviço, não conseguia trabalhar. Minha mente estava focada em outro lugar, meu corpo no trabalho. Foi difícil demais, tinha noite que eu não conseguia nem dormir, eu passava a noite chorando. E eu pegava a Bíblia, começava a ler. E a coisa que eu me indignava é que quando eu ia abrir a Bíblia para ler, falava de Jacó, de Jonas, falava de tantas coisas que eu não entendia. Eu queria procurar resposta na Bíblia, só que eu não entendia. Mas sabe por quê eu não entendia? Porque eu não tinha conhecimento da palavra, porque Deus não tinha me dado sabedoria. Mas depois que eu pedi a sabedoria, depois eu fui entender porque quando eu ia ler a Bíblia, dava só naqueles livros de Jonas, de João, de Mateus, falar a história de Jonas. Você sabe que Jonas ficou 3 dias na baleia, né? O que eu podia pegar de exemplo, naquele momento que eu abri a palavra e não entendia nada, é que Deus estava mostrando sempre a resposta para mim quando eu abri a Bíblia. Só que eu não tinha entendimento para entender o que ele estava falando comigo, porque eu não tinha sabedoria. Então depois que Deus me deu a sabedoria, eu comecei a entender que Jonas ficou 3 dias porque ele desobedeceu a Deus. Porque Deus fez uma obra para Jonas pregar em tal cidade e ele desviou o caminho. A comparação dessa história que eu quero fazer com a minha é que Deus, ele fez um projeto para mim e eu peguei outro caminho. Quando eu peguei outro caminho, Deus permitiu que o mal fizesse com que eu sofresse para servir de lição. E tem outra história que eu não me recordo, mas os irmãos que estão assistindo vão recordar, que Deus permite. Quando Deus permite ele tocar em todos os bens seus, o inimigo toca, ele mexe, ele faz tempestade. Mas em você, ele não trisca nenhum dedo. Então Deus permite mexer no seu salário, no seu carro, na sua moto, mexer em tudo, todo problema financeiro. Deus permite que o inimigo entre. Mas foi difícil demais. Só uma palavrinha. Só uma palavrinha. Busque o Senhor. Busque a Deus, que é o melhor caminho. O caminho tá desse tamanhozão assim, ó, para você passar. Porque esse caminho não tem choro, não tem tristeza, não tem dificuldade. E foi assim que eu saí. Eu saí da depressão assim, gente. Eu apenas busquei a palavra do Senhor. E as demais coisas foi acrescentado. Porque Deus acrescenta. Primeiro Deus só quer que busque o reino de Deus. As demais coisas Deus acrescenta. Então é muito fácil você fazer isso. Difícil é sair, mas como a Mailane disse, Deus te quer perfeito. Deus não te dá depressão. Deus te quer perfeito. Então, busque a Deus, é a única saída, é a única solução, é o melhor remédio para você sair do buraco que você está. É a única, gente. Eu sei que é difícil sair. Se você não tem amigos, desculpa se eu não sou seu amigo, mas vem, manda mensagem pra gente, a gente te ajuda, a gente tem um coração disposto para te aconselhar. Nós temos uma sabedoria imensa que Deus nos deu
que Deus nos deu para te ajudar. E se você mora em Palmas, manda, se quiser que a gente visita para também conversar, se você tiver só, manda mensagem, o endereço, a gente pode ir também. O nosso canal é constituído de 4 integrantes. 2 não puderam estar hoje por motivos pessoais, mas nós veio hoje gravar o vídeo nós só, por a gente está cumprindo o que nós colocou, que foi toda segunda-feira a gente gravar um vídeo e mandar. Aí nós está hoje gravando para mandar para vocês. E se vocês tiver só querendo conversar, pode mandar o endereço, mandar tudo, que a gente pode ir visitar para conversar. E não se preocupa, gente, que a gente não é bicho de 7 cabeças. A gente tá aqui, a gente tá aqui pronto para te ajudar, gente. Venha para o grupo de Jovens Fluentes, aonde nós, fluentes, damos boas influências para você que tá nos assistindo. Então, galera, fique com Deus e que Deus abençoe você e sua família. E que Deus te dê muita força para você sair do problema que você está. Então é isso, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve-se no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai postar toda segunda-feira na semana. Então é isso aí. Um beijão. Tchau. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier.